Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma frase da Epístola de São Pedro que ele fala, não é? Fratres sobris tote vigilate, qui adversarius vestre diabolus, tam quam leo rudiens, cirqui querens quem devoret. Irmãos, estais firmes e vigiais, porque o demônio está do vosso lado, como um leão a rugir feroz, buscando a quem devorar. Amados irmãos, hoje nós temos duas correntes na teologia, que uma delas explica tudo pelo demônio, causado pelo demônio. O demônio é a causa de tudo. Daí vem, a falência, daí vem os negócios não darem certo, daí vem as doenças, daí vem uma tribulação na vida, que é errado, não é? Esse pensamento é errado. Tem coisas que o demônio não tem parte nenhuma. E também tem uma corrente na teologia moderna, não é? Dos tempos atuais, que se anula o poder do demônio, que se resume a apenas a possessão diabólica, o poder do demônio. Então, o que a igreja sempre nos ensinou, amados irmãos, desde do seu início, toda a tradição católica, de tantos papas e santos, é que o demônio existe e ele age como um anjo, ele é uma criatura espiritual, ele não tem corpo como nós temos, a inteligência dele é muito superior à humana, e o demônio age principalmente através da sua insinuação ao pecado. É claro que em determinados casos, mais raros, ele pode possuir uma pessoa, pode ter vários demônios em um lugar, não é? Para que ali possa haver uma maldade. Às vezes certos crimes com pessoas inocentes, certas profanações, como por exemplo, profanação de um cemitério, isso pode atrair ali, no nosso modo de dizer, uma maldição. O demônio pode agir ali de uma forma mais desordeira, não é? Mas são casos não tanto comuns. Enfim, para a nossa meditação de hoje, amados irmãos, é preciso a gente ficar nesta parte do demônio que é a mais comum. Eu sugiro a nossa meditação isso, não é? Em primeiro lugar, nós temos que ter a fé que o demônio existe, assim como existe o inferno. Isso é um dogma de fé. Nenhum católico pode escolher ou não acreditar na existência do inferno, do demônio, não. Temos que ter fé nisso. Existe o inferno, existe o demônio. E uma vez que o demônio foi condenado ao inferno, aonde ele vai, com a sua sagacidade de velocidade espiritual, ele leva o inferno consigo. Onde ele vai, ele leva os tormentos infernais. Às vezes as pessoas podem pensar que o demônio saiu para tentar, ele deixou de sofrer. Não, ele leva consigo, todo o sofrimento, toda a chama espiritual. E, amados irmãos, esse demônio, São Pedro nos fala, que está do nosso lado. Assim como o nosso anjo da guarda, não é? O nosso anjo da guarda está do nosso lado protegendo, o demônio também está do nosso lado para nos perder. Nós temos que ter medo do demônio, meninos? Sim ou não? Tem que ter medo do demônio? Hã? Meninas, a gente tem que ter medo do demônio?
Não tem que ter medo do demônio, não é? Tem que saber que ele existe. Porque, no final, nós vamos concluir, não é? As armas que nós temos, filhos de Deus, católicos, colocam um demônio, no modo de dizer popular, no chinelo, não é? Então, o primeiro ponto que nós temos que ter claro é isso, é esse, né? Nós não precisamos ter medo do demônio, mas ao mesmo tempo temos que ter medo da ação dele na nossa alma, que nos leva a ofender o nosso maior amor, que é Jesus. Olha o que ele fez com Jesus, o nosso Deus. Ele pregou Jesus na cruz. Mas quando ele pensou que estava ganhando, tendo a vitória, ele estava sendo derrotado. Porque o demônio, ele engana a si mesmo e tenta enganar a nós mesmos. Amados irmãos, o demônio não gosta do silêncio. Por isso que a missa tradicional, ela é tão atacada. Porque guarda o silêncio, guarda o latim, os cantos sacros, que eleva a alma na oração com Deus. Porque no silêncio é mais fácil se ter a paz interior, e na paz interior nós vemos com mais clareza e inteligência a sagacidade do demônio, a mentira do demônio. Daí que da década de 60 para cá, tanta coisa errada foi infiltrada na liturgia católica, nas missas, cerimônias, porque o demônio aí age, as almas não rezam, não tem um contato íntimo espiritual com Deus, apenas um contato sentimental e de adrenalina, que se explica certinho nos shows católicos. Não há propriamente uma mudança, como acontecia e como acontece naquelas almas que no interior da oração buscam a Deus, e o pecado mortal cada dia fica mais longe, mais afundado no precipício do amor divino que consome a má vontade do pecador, e naquele poço profundo, não é colocado o pecado mortal e enterrado. O demônio não gosta do silêncio, o demônio não gosta da verdade, o demônio não gosta da coragem. Quando ele percebe que uma alma é corajosa, quando um pai de família, uma mãe de família se decidem pela graça, não pelo pecado, podemos fazer penitência até morrer, mas nós não queremos pecar. Quando o casal se decide, o demônio é derrotado, ele morre de medo. Quando um casal de namorados se decide pela castidade, rezam e se esforçam e vencem as tentações e vivem a castidade nos mínimos detalhes, o demônio tem medo do sacerdote que busca a oração, a penitência, a castidade, a santidade. Tem medo do menino e da menina pequenos ainda, que buscam a Deus. Os pais que levam para a cruzada eucarística, para os acólitos, o demônio tem medo. Ele parece forte, mas ele é covarde. E aí, amados irmãos, o demônio tenta insinuar em nós os pecados. Sempre coloca uma aparência de bem. Basta a gente lembrar lá dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O demônio, em forma de serpente, tenta os nossos primeiros pais. E fala para ele, para Adão e Eva, que eles seriam como Deus. Isso é verdade, meninos? É verdade? É ou não é? Não é verdade, não. Eles não seriam como Deus. Era mentira do demônio. O demônio é o pai da mentira. Concorda, meninas? Por isso que a gente não pode pregar mentira, não é? O demônio falou com Jesus naquela tentação que a gente escutou aqui no Evangelho, do primeiro domingo da Quaresma, que ele daria tudo para Jesus se ele adorasse Jesus. É verdade isso, meninas? Que ele daria todos os reinos da terra para Jesus? Ele é dono de algum reino, o demônio? Não é? A mentira. Ninguém dá aquilo que não tem.
Então o demônio sempre insinua o pecado, assim que é o maior, o mais comum modo do demônio agir, é insinuando o pecado, colocando a tentação. Coloca a tentação, como São Paulo falou na sua epístola, nos pecados de impureza, na avareza, nas brincadeiras, nas burrices, que São Paulo quer dizer aqui, no modo áspero de tratar o próximo. O demônio coloca um monte de coisa. E Jesus prova para nós, amados irmãos, a existência do demônio. Nessa parábola, nessa história que ele conta. Ele fala que uma pessoa colocou o demônio para fora da sua casa, da sua alma. Aí ele vai embora, não é? Aí depois ele volta. Ele vê que aquela alma está limpa, está pura, varrida e ornada, diz Jesus. Ele vai buscar mais 7 demônios piores que ele, para tentar habitar essa casa. Isso significa, amados irmãos, que às vezes nós buscamos, aqui nessa passagem do Evangelho, nós vemos que nosso Senhor, ele vai contra o orgulho dos fariseus, que por inveja, ciúme e orgulho, querem fechar os olhos a Jesus. Jesus falou: se é por virtude de Deus que eu expulso os demônios, chegou para vós o reino de Deus. A conclusão foi exata, perfeita, só que eles eram orgulhosos. Aí nosso Senhor fala que o demônio vem depois com mais 7 espíritos piores que eles, para tentar habitar aquela casa. Às vezes nós vencemos a tentação, nós praticamos a virtude, tem algum ponto, por exemplo, que nós conseguimos, e de fato nós somos heróis vencendo a tentação. E aí pode vir outras tentações, não daquela forma. A tentação de eu me achar melhor que a outra pessoa, a tentação que não é bem assim, não é? Para mim a lei pode ser um pouco mais branda por causa disso, daquela outra coisa. A tentação do orgulho, não é? Que eu consigo, que eu faço, que a minha família não tem aquele problema, aquela outra situação. O demônio vai vindo de formas diferentes para nos enganar, através da vaidade espiritual, nos achar que nós já estamos avançados na vida espiritual. E aí o demônio vai colocando em nós também a falta de temor da ocasião do pecado. Aí eu vou me colocar numa situação próxima de pecado mortal ou venial. E aí várias formas que o demônio vai criando, não é? Para nos pegar. E uma das formas, amados irmãos, e aí nós vamos já encerrando a nossa meditação, que o demônio tem para nos pegar, é uma arma que ele mais usa, quando as outras falham. Eu acho que eu já contei essa história aqui, há vários anos atrás. Tinha um demôniozinho, pequenininho assim, jovem, que ele era inexperiente ainda em levar as pessoas para o inferno, não é? Aí o tio chamou ele, o tio bigodudo, já experiente. Outra coisa, né? O demônio, por exemplo, quer que as coisas deem errado, não é? Dividir. Aí às vezes ele pode usar de alguma pessoa também, que quer o mal do outro, que quer o mal da igreja, que nem agora nós estamos vendo a questão da luz aqui. O demônio quer colocar fogo na igreja, não é? E às vezes ele tenta, não é? Mas nós estamos vendo eletricista para resolver isso tudo aqui. Essa semana vem para acabar de resolver, se Deus quiser. Fechou o parênteses. Aí esse demôniozinho, o tio dele pegou pela mão e falou assim: eu vou te dar umas aulas. Aí levou num quarto grandão, muito grande. Falou assim: aqui estão as armas. Tinha cada carabina, fuzil, revólver 38, tinha as flechas também daquele tempo antigo, um monte de arma que você pode usar para perder a humanidade, para trazer para o inferno. Aí o rapazinho, né, o demônio rapazinho, ficou encantado com aquilo. Minha nossa, eu posso usar isso tudo? Pode, qualquer uma que você quiser. Aqui está da impureza, ali está da avareza,
ali está da preguiça, da gula, e da inveja, do ciúme, né, pode usar qualquer, mas tudo eu posso? Pode. Aí ele foi usando, e o grandão só observando, né, para ver se ele era sagaz. Mas ele era, né, porque ele era demônio. Aí depois do dia todo lá, olhando, não é, vendo, aí ele falou assim, vamos embora agora, o tio falou, né. Aí ele falou assim, não, calma aí, você está pensando que você vai me enganar? Tem um armário lá no canto, pequeno, cheio de corrente nele, quase não dá para ver, porque ele está atrás de outras armas lá, todo empoeirado, cheio de corrente. O que tem lá dentro? Aí ele falou assim, ó, aquela lá é a arma melhor que existe. Quando todas as outras não dão certo, a gente tem que usar aquela. Aquela resolve. Mas é qual arma? Aí o demôniozão falou, é a arma do desânimo. Do desânimo. De desanimar. Não é? Como que o desânimo, amados irmãos, coloca na alma a falta de fé, a falta de esperança, a falta de confiança em Deus. Por isso, amados irmãos, que nós, católicos, cristãos, filhos de Deus, tanto pelos piores pecados que uma pessoa possa ter cometido na vida, ou pelas coisas que possam estar dando errado, nós temos que levantar a nossa cabeça e buscar o que a igreja nos dá. Como que é bom uma santa confissão, uma santa comunhão que nós fazemos. Isso renova, estrutura a alma para vencer o demônio. A medalha milagrosa que nós usamos em nosso peito, crucifixo, uma adoração ao Santíssimo Sacramento, a oração do Santo Rosário. Como que isso vence, amados irmãos? E aí, uma vez que nós caminhamos por esse caminho das armas de Deus nosso Senhor, o demônio, covarde como é, ele foge da gente. Uma pequena criança que canta Mãezinha do Céu, o demônio foge dela. O demônio é covarde. Então, amados irmãos, vamos ter fé em tudo aquilo que a igreja nos proporciona, na Santa Missa, nos santos sacramentos. Vamos ter alegria na nossa alma. Quaresma é para a gente vencer o demônio pela penitência e oração, pelos sacramentos, pela paixão de Cristo. E o efeito que tem que ter dentro da gente é a alegria, a paz interior e a alegria espiritual. Vamos continuar a Santa Missa, amados irmãos, pedindo a Nossa Senhora, a nossa padroeira, que possamos reconhecer sempre os ardilosos caminhos do demônio e sempre dizer não e buscarmos a Deus. A força nossa vem de Deus e dela, da nossa Mãe do Céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.